Para você que está assistindo esse vídeo, esse é mais um da série dos estudos sobre os transtornos de personalidade que estamos tratando aqui nesse canal. Mais especificamente, nós vamos falar hoje um pouco sobre o transtorno de personalidade dependente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. O transtorno de personalidade dependente é caracterizado por uma necessidade excessiva de ser cuidado, levando o indivíduo a um comportamento submisso, aderente e ao medo da separação. Esse padrão de comportamento começa no início da vida adulta e está presente em uma variedade de contextos. Os comportamentos dependentes e submissos visam obter atenção e cuidados e surgem de uma percepção de si mesmo como incapazes de funcionar adequadamente sem o auxílio de outras pessoas. Os indivíduos com transtorno de personalidade dependente têm grande dificuldade em tomar decisões corriqueiras, como, por exemplo, que tipo de roupa usar, qual objeto escolher, na escolha de um cardápio, enfim. São pessoas que têm sérias dificuldades em fazer escolhas sem uma quantidade excessiva de conselhos e reasseguramento da parte de outras pessoas. Esses indivíduos tendem a ser passivos e a permitir que outras pessoas tomem iniciativas e asseguram a responsabilidade pela maioria das áreas importantes de suas vidas. Frequentemente, eles escolhem uma única pessoa para essa finalidade. Os adultos com esse transtorno tipicamente dependem de um dos pais ou cônjuge para decidir onde devem viver, que tipo de trabalho devem ter e com que vizinhos devem se relacionar. Já os adolescentes com esse transtorno podem permitir que seus pais decidam o que devem vestir, com quem devem sair, com quem devem passar o tempo livre e que tipo de faculdade devem cursar, por exemplo. Essa necessidade de que os outros assumam a responsabilidade extrapola os pedidos de auxílios adequados à idade e à situação, como, por exemplo, as necessidades específicas de crianças, pessoas idosas e pessoas deficientes. O transtorno de personalidade dependente pode ocorrer em um indivíduo que possui uma séria condição médica geral ou deficiência, mas nesses casos, a dificuldade em assumir responsabilidade deve ir além daquela que normalmente estaria associada a essa condição ou deficiência. Esses indivíduos se sentem tão incapazes de funcionar sozinhos que preferem concordar com coisas que consideram erradas do que se arriscarem à perda da ajuda daqueles que o orientam. São pessoas que dificilmente ficam zangadas com as pessoas que lhe dão apoio e a atenção, por medo de afastá-las. Se as preocupações do indivíduo forem basadas em possíveis retaliações, como, por exemplo, o temor de retaliação de um cônjuge abusivo, o comportamento não deve ser considerado uma evidência de transtorno de personalidade dependente. Os pacientes que possuem esse transtorno têm dificuldade de iniciar projetos ou fazer coisas de maneira independente. Eles carecem de autoconfiança e acreditam que precisam de auxílio para iniciar e realizar as suas tarefas. Eles esperam que os outros deem a partida, por acreditarem que, via de regra, os outros sabem fazer melhor. Esses indivíduos têm a convicção de serem incapazes de funcionar de modo independente e se apresentam como inaptos e carentes de constante auxílio, embora tendem a funcionar adequadamente quando recebem a garantia de que receberão supervisão e aprovação de uma outra pessoa. Eles podem ter medo de parecer ou de se tornar mais competentes por acreditar que isso levará ao abandono. Uma vez que confiam nos outros para a solução de seus problemas,
frequentemente não aprendem as habilidades de uma vida independente e com isso ficam nesse ciclo de dependência. Os indivíduos com transtorno de personalidade dependente podem ir a extremos para obterem carinho e apoio, chegando ao ponto de se oferecerem para realizar tarefas desagradáveis, se esse comportamento for capaz de trazer a eles os cuidados que eles necessitam. Eles se dispõem a fazer a vontade dos outros, mesmo que as exigências sejam irracionais. Sua necessidade de manter um vínculo emocional importante frequentemente resultam em relacionamentos desequilibrados ou distorcidos. Eles podem fazer sacrifícios extraordinários ou tolerar abuso verbal, físico ou sexual. Cabe notar que este comportamento deve ser considerado evidência de transtorno de personalidade dependente, apenas quando claramente estabelecido que o indivíduo não dispõe de outras opções. Pessoas com esse transtorno sentem desconforto ou desamparo quando estão sozinhos, pelo medo exagerado de serem incapazes de cuidar de si mesmos. Eles podem ficar colados em outras pessoas importantes em suas vidas apenas para não ficar sozinhos, mesmo que não tenham interesse ou envolvimento no que está acontecendo. Quando um relacionamento significativo termina, por exemplo, o rompimento de um namoro ou a morte de um dos pais, os indivíduos com transtorno de personalidade dependente podem sair urgentemente em busca de outro relacionamento que ofereça os cuidados e o apoio de que necessitam. A crença em sua incapacidade de funcionar na ausência de um relacionamento íntimo motiva esses indivíduos a se envolverem rapidamente com outras pessoas. Os indivíduos com esse transtorno em geral se preocupam com temores de que serão abandonados à própria sorte. Eles se veem como tão dependentes dos conselhos e ajuda de outra pessoa que se preocupam com o abandono mesmo quando não há justificativa para isso. O grau em que os comportamentos dependentes são considerados adequados varia substancialmente entre os diferentes grupos etários e socioculturais. Esses fatores precisam ser considerados na avaliação do diagnóstico. O comportamento dependente deve ser considerado característico do transtorno apenas quando nitidamente excede as normas culturais do indivíduo ou reflete preocupações irrealistas. Uma ênfase na passividade, delicadeza e tratamento respeitoso é característica de algumas sociedades e pode ser interpretadas erroneamente como traços de transtorno de personalidade dependente. Em contextos clínicos, esse transtorno é diagnosticado com maior frequência em mulheres, porém a taxa desse transtorno entre os sexos não difere significativamente na proporção geral do sexo feminino, dentro do respectivo contexto clínico, é claro. Além disso, alguns estudos, usando avaliações estruturadas, relatam taxas similares de prevalência entre homens e mulheres. Vale destacar também que esse é um dos transtornos mais corriqueiros nas clínicas de saúde mental. O transtorno de personalidade dependente deve ser diferenciado da dependência que surge como consequência de transtornos do eixo 1, como, por exemplo, o transtorno do humor, transtorno de pânico e agorafobia, e em decorrência de condições médicas gerais. Outros transtornos de personalidade podem ser confundidos com o transtorno de personalidade dependente por terem certos aspectos em comum, de modo que é importante distinguir estes transtornos com base nas diferenças em seus aspectos característicos. Mas se um indivíduo apresenta características de personalidade que satisfazem os critérios para um ou mais transtornos de personalidade, além do transtorno dependente, todos podem ser diagnosticados. Embora muitos transtornos de personalidade se caracterizem por aspectos de dependência, o transtorno de personalidade dependente pode ser diferenciado pelo seu comportamento predominantemente submisso, reativo e aderente. Aliás, muitos transtornos de personalidade exibem sintomas semelhantes,
Por isso é importante uma avaliação psicológica do indivíduo para que não haja conclusões precipitadas ou errôneas a respeito desse diagnóstico. Ele também deve ser diferenciado de sintomas que podem se desenvolver em associação com o uso crônico de substâncias, como, por exemplo, o transtorno relacionado à cocaína sem outra especificação. Muitos indivíduos exibem traços de personalidade dependente, mas esses traços apenas constituem um transtorno de personalidade dependente quando são inflexíveis, mal adaptativos e persistentes e causam prejuízo funcional significativo ou sofrimento subjetivo. O tratamento mais adequado para o transtorno de personalidade dependente se consiste num longo processo de psicoterapia e, aliado a isso, quando necessário, a intervenção medicamentosa por meio de antidepressivos através de um acompanhamento psiquiátrico, já que ainda não existe um medicamento específico para esse tipo de transtorno.